Boas pessoal, este vai ser o primeiro episódio do guia de iniciação às ações e vamos começar pela pergunta: vale a pena investir? Bom, para responder esta pergunta em mais detalhe, vamos começar por responder antes à pergunta que eu deixei no ar no episódio piloto. Qual o vosso objetivo com os investimentos? E se a vossa resposta é algo como iates, carros muito caros, mansões, castelos e etc., bem, então podem já desistir, porque isto é extremamente irrealista. Pelo menos para a nossa realidade de quem trabalha por um salário. E o primeiro passo é gerir as expectativas sobre o que é a Bolsa de Valores, quais são os possíveis retornos, tanto positivos como negativos, e o que é realista atingir como objetivos a longo prazo. Portanto, para isto vamos começar por analisar os retornos positivos do index SP500, um dos indexes mais conhecidos e antigos. Nesta imagem podemos ver que temos muitas barras verdes, que significa anos com retornos positivos, mais do que propriamente barras vermelhas, que significam anos com retornos negativos. Portanto, tudo isto significa que o retorno composto SP500 deve ter sido positivo ao longo dos anos, certo? Certo. O SP500 teve como retorno anual composto perto dos 12% nos últimos 100 anos. Mas isto do mercado ter dado retornos positivos nos últimos anos não quer dizer que a maioria tenha ganho. Na verdade, a maioria do investidor comum perde dinheiro no mercado, pois acaba por vender muito cedo ou muito tarde. Acaba por ceder às emoções e fazer más decisões. Por isso mesmo, devemos olhar para os retornos positivos sim, mas devemos ainda mais olhar para os negativos. Pois se não tivermos estômago para aguentar as quedas do mercado, nem vale a pena iniciarmos na Bolsa de Valores. Os bons investidores costumam dizer que é mais importante ter estômago do que inteligência na Bolsa de Valores. Para se ser um bom investidor de ações, é tão importante gerir a euforia quando se ganha, como o sentimento de derrota quando se perde. Pois no mercado de ações uma coisa é certa: a volatilidade é um dos preços que se paga para se estar exposto ao mercado. E esta volatilidade pode ser perigosa, porque por vezes o mercado pode estar a corrigir e a fazer descer as nossas ações sem que signifique que os nossos investimentos são maus investimentos. Por vezes, pode ser apenas pequenas oscilações e correções de mercado, e por isso temos que nos manter racionais e longe do teor emocional o mais possível, quando decidimos operar no mercado. Nesta imagem temos alguns dos dias onde o mercado ganhou muito ou perdeu muito. Como podemos ver, temos um grande exemplo de perda muito recentemente, que foi durante os confinamentos do Covid. O mercado foi apanhado de surpresa por uma pandemia que acontece de 100 em 100 anos, e se algo que o mercado não gosta é de surpresas. Daí esta reação muito agressiva de ter dias a perder até 12%, 9%, 7%, e estes são só os dias onde as quedas foram mais acentuadas, porque o mercado continuou a perder durante estes dias todos, o que totalizou praticamente uma queda de 30%. Estar ativo na Bolsa de Valores significa estar exposto a este tipo de situações imprevisíveis. E neste momento atual temos muito mais para além do Covid. Como a guerra na Ucrânia, temos uma inflação a disparar fora de controle, confinamentos constantes na China, enfim, há sempre algo para o mercado se preocupar e corrigir. Portanto, temos de ser capazes de gerir esta volatilidade e entender que há momentos em que perder 20 a 30% do valor do nosso portfólio faz parte do processo na construção de riqueza a longo prazo. Esta imagem é muito boa a transmitir isso mesmo. Após um bull market, e um bull market é uma expressão usada quando o mercado está em tendência de subida, portanto, após um bull market vem sempre uma queda a um bear market. Bear market é uma expressão utilizada para descrever exatamente o contrário, ou seja, quando o mercado está numa tendência decrescente. E estes bear markets são muito duros, normalmente representam uma economia fraca e em recessão, como foi o caso que podemos ver aqui em 2008, quando todo o sistema económico americano esteve à beira de um colapso, e podemos ver que esse acontecimento, por exemplo, representou perto dos 50% de perdas em mais de um ano, portanto, duríssimo. Portanto, voltando um pouco atrás para fazer sentido de tudo isto, vale a pena investir? E a resposta é aquela que todos os visualizadores odeiam ouvir. Se vale a pena? Depende. Pois só há duas maneiras realistas de ter enormes retornos, ou retornos significativos, vamos lá, na Bolsa de Valores. Ou investir grandes quantidades de dinheiro, ou ter tempo a nosso favor para compor anualmente ganhos após ganhos. No meu caso, e provavelmente no caso da maior parte das pessoas que vão visualizar este vídeo, a primeira opção de colocar grandes quantidades de dinheiro na Bolsa não é bem uma opção, pois os nossos salários não crescem à velocidade atual da inflação, infelizmente. Portanto, sobra a opção número 2. Colocar o tempo a trabalhar a nosso favor e compor anualmente ganhos após ganhos, e como podemos ver nesta imagem, quanto mais longo o período de tempo em que investimos, mais provável é ter um retorno positivo. E podemos ver aqui, por exemplo, intervalos de tempo superiores a 10 anos já contam com 88% de conter um retorno positivo ao final desse tempo.
15 anos já representa 95% e a partir dos 20 anos de período de tempo o retorno é sempre positivo. Portanto, uma das melhores e mais fáceis estratégias no mercado é pôr o tempo a trabalhar para nós. Como os grandes investidores costumam dizer, timing the market beats timing the market. Ou seja, o tempo no mercado vence suposições de quedas ou subidas no mercado. Ora, e acho que finalmente estamos prontos para responder às perguntas que eu deixei no ar durante o decurso do vídeo. Qual o objetivo de investir? Uma das respostas mais realistas que eu vi sobre esta questão é que, investindo, temos a possibilidade de nos reformar mais cedo, ou pelo menos baixar o número de horas de trabalho ativo durante a semana, podendo assim desfrutar mais da vida. Eu partilho desta opinião e este é também o meu objetivo, e daí eu investir mensalmente para atingir este fim. Obviamente que não é fácil e ninguém fica rico da noite para o dia, mas com alguma disciplina e perseverança ao longo do tempo, existe uma real hipótese de lá chegar. Portanto, para mim sim, dado o meu objetivo realista, compensa sim investir. Portanto, se o objetivo não for realista, dificilmente vamos atingi-lo na bolsa de valores. Claro que podemos ter sorte e tudo mais, tudo pode acontecer, mas é pouco realista e provavelmente o resultado final será muitas frustrações, perca de dinheiro e de tempo. Portanto, isto levanta a questão. Como sabemos se o nosso objetivo é realista? Bom, temos de simular vários cenários. Com a ajuda da calculadora de juros compostos, podemos simular vários cenários e diferentes objetivos. Eu vou deixar o link nos comentários e na descrição para vocês mesmos simularem os vossos próprios cenários. Portanto, sabemos que o mercado nos últimos anos deu um retorno perto dos 12%, mas vamos ser um pouco mais conservadores nas nossas simulações e utilizar apenas 8% de retorno anual para salvaguardar também as taxas e impostos futuros sobre os ganhos. Não nos vamos preocupar com isso agora, isso fica para outros vídeos. Ora, e podemos simular aqui um cenário em que o Sr. António tem 40 anos e quer se reformar aos 60. Portanto, vamos imaginar que ele começou a investir com 1000 euros. Vamos por aqui 1000 euros no investimento inicial. Ele tem 40 e quer se reformar aos 60, por isso dá-nos um intervalo de tempo de 20 anos para compor juros. O reforço, vamos imaginar que ele até tem uma taxa de esforço minimamente flexível e consegue pôr 300 euros de lado todos os meses. Vamos escolher aqui mensalmente. E a taxa de juros, vamos ser conservadores e pôr os tais 8%. E os juros são compostos anualmente. Portanto, vamos fazer calcular juros e vamos ver. Ora, isto dá-nos um resultado de 175 mil euros, que já é um pé de meia bastante ótimo para quem está a querer reformar-se, em que 102 mil dos 175 são apenas juros. Portanto, o Sr. António, com 75 mil euros dele, conseguiu produzir mais 102 mil de juros, o que já dá um ótimo pé de meia para a sua reforma. Obviamente que isto são simulações e há muitas coisas que podem correr mal, como no final deste período de tempo o mercado estar em queda devido a uma pandemia do nada, como foi o caso do Covid ou qualquer outro motivo, mas por isso mesmo é que já estamos a utilizar o valor de 8% para ser mais conservadores. Agora vamos imaginar que o Sr. António começou a investir aos 30 anos em vez dos 40, o que nos dá mais 10 anos para compor o dinheiro e vamos ver a diferença que isso faz. Ou seja, em vez de 20 vamos colocar 30 e calcular os juros. Portanto, estes 10 anos a mais, com exatamente todas as outras variáveis iguais, dá mais do dobro do retorno. Isto é a magia do juro composto a trabalhar para nós, quando lhe damos tempo suficiente para isso mesmo. E eu recomendo muito que utilizem a calculadora e simulem os vossos próprios cenários. Até podem escrever nos comentários abaixo quais foram os vossos resultados. Até aproveito para deixar uma ideia no ar. Para aqueles pais que têm a intenção de criar uma conta para os filhos assim que nascem e vão depositando todos os meses até fazer 18 anos, o tal pé de meia para as grandes despesas da adolescência, como universidade, o carro, etc. E investir num fundo como o SP500 pode ser uma boa alternativa, pois o intervalo de tempo é razoavelmente grande para criar uma segurança significativa no investimento. A diferença é que no banco o pé de meia, para além de não compor, está a perder valor para a própria inflação todos os anos. Vamos aqui fazer uma pequena simulação e ver os resultados. Ora, portanto, aqui no investimento inicial pode ser 100, vamos fazer o reforço mensal de 100 euros e o prazo de investimento de 18. Taxa de juros 8%, para sermos conservadores e vamos calcular os juros. Ora, o que é que estamos a ver? O balanço total seria 47 mil euros no final ao fim dos 18 anos, o que dá um ótimo pé de meia para começar a vida, e um total de juros de 25 mil, ou seja, estes 25 mil seriam extra
Portanto, um extra que não ia compor no banco, a menos que investíssemos num index, por exemplo. Agora vamos simular com 50 euros mensal, porque 100 pode ser muito para a maior parte dos pais. Então vamos simular com 50. Mesmo com 50 euros mensais, vejam a diferença do banco para um index. 12 mil euros. É muito mais do que a maior parte das pessoas tem quando chegam aos 18 anos, portanto, acho que é um ótimo pé de meia. E portanto, para concluir, se vale a pena investir, se vale a pena investir, bem, eu vou pôr isto nestes termos. O maior risco nos investimentos é não investir. Pois imagina jogares Monopólio e não poderes comprar nenhuma casa nunca, para te poder dar uma renda extra. Tudo aquilo que recebes é o bónus de partida, que é basicamente o teu salário mensal. E ainda pior, que tens de trocar o teu tempo para o receberes. Obrigado por assistirem e até já.